Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Uma excelente segunda-feira. Desde já eu agradeço 6.000 inscritos. Muito obrigado, galera. Vocês foram demais. De coração mesmo, agradeço. E ó, bola pra frente agora. Vamos para os 7. Quem sabe os 7.000. Ó, peço seu like, compartilhe o nosso link. Se você ainda não conhecia o nosso canal ainda, meus amigos, se inscreva. Se você se inscreveu recentemente, muito obrigado, venha fazer parte da nossa família. Meus brothers, vamos para as nossas pautas. A grande curiosidade dessa semana será quem poderá ser o técnico do Bahia? Comissão técnica, diretoria, jogadores, metodologia de trabalho, como será? Segunda-feira, a partir desse momento, teremos diversas informações com relação ao fato. Enquanto isso, a galera vai fazendo a investigação. Meu brother Neto, por exemplo, jogando duro e arrebentando, Neto, do SBTV, ele fez uma pergunta ao Guilherme Belintani sobre a diretoria do esquadrão. Abrindo aspas aqui para o meu querido Neto, ele pergunta o seguinte: perguntei para Belintani sobre João Paulo Sampaio e sobre os nomes de alto gabarito que estão sendo vinculados ao Bahia. Ele afirmou que podemos ter executivos do Grupo City fora do país envolvidos de forma fixa no projeto do Bahia com o conglomerado. Meu amigão, fechando aspas aqui do meu amigo Antônio Neto, que trouxe a informação e entrevistou Guilherme Belintani, na qual nós colocamos aí o trecho da entrevista do nosso querido Antônio Neto, perguntando ao Guilherme Belintani. Olha, eu acho que independente dos nomes que venham, né, tanto para eventualmente a área de futebol profissional, para a área de futebol de base, eu tenho certeza, pelo que eu tenho visto aí, que a equipe que vem compor o novo Bahia, o Bahia SAF, vai ser uma equipe de altíssimo nível, né? Eles têm áreas de futebol, de base, de performance e toda a área também de gestão. O que eu estou vendo aí é um movimento muito interessante de trazer profissionais muito qualificados do Brasil e algumas pessoas que possivelmente até venham de fora do Brasil para compor esse time da SAF a partir daí da nossa aprovação. Em breve a gente vai anunciar especificamente isso. Agora, para encerrar... Técnico de futebol do Esquadrão de Aço. Meu amigão, eu gostaria de ver o Vojvoda. O Vojvoda fechou com Fortaleza e a opção aí diferente que eu gostaria de ver é o BKSS. O BKSS é um técnico interessante. O nosso querido Josa Novales, no Sou Mais Bahia Lives, batendo um papo ali, uma entrevista com o nosso querido Matheus Barbaço e Vitor Torres, a galera falou sobre o BKSS. A gente fez um recorte aí, um trecho, na qual é mencionado o técnico argentino. Jogador é arrebentar, meus amigos do Sou Mais Bahia Lives. Josa, a gente falou muito aqui já em algumas oportunidades, desde 2020 tem vídeo sobre isso no canal, sobre Sebastião Becatiese, inclusive na resenha que a gente teve com o Garcês, ele falou que acha que é o treinador que mais se enquadra nesse perfil do Bahia e tudo mais, e ele já foi muito sondado pelo futebol brasileiro, né? Já especularam no Fluminense, no Santos, em diversas equipes. Recentemente falaram que o Galo estava entre Becatiese e Kudê, e aí optaram por Kudê. Enfim, você acha que poderia ser um bom nome também para desenvolver esse trabalho com o Grupo City? Treinador de 41 anos, já passou por experiência de auxiliar em Copa do Mundo, em equipes emergentes, enfim. O que é que você acha do trabalho de Becatiese? Na verdade, eu concordo muito com o Garcês em relação à possibilidade do Becatiese ser um dos melhores nomes, né? Porque esse é um técnico que também, né, era a personalidade da sua equipe. Eu lembro que quando ele fez esse roster de 2019, a equipe dele jogava o melhor futebol da Argentina, né? E o time dele foi jogar na Bombonera contra o Boca, numa partida em que a equipe perdeu de 1-0 na Bombonera. Foi um dos maiores jogos que eu vi de um time pequeno de Buenos Aires fazendo... Buenos Aires não, dos arredores, né? Que é de Florencio Varela, que é uma cidade ali perto de Buenos Aires. Foi um dos maiores jogos de um time pequeno contra a equipe do Boca Juniors na Bombonera. Só lembrando para vocês, que alguns anos atrás, coisa de 2 anos atrás, o Defensa tinha um arquirrival, assim, uma coisa terrível, assim, que tinha um clássico lá com esse time aí, lotava o pequeno estádio ali, um negócio assim, de bairro, tem essas histórias assim muito bonitas, que a torcida vai tudo junta, câmera no estádio e tal, é uma coisa muito, muito legal. E aí, esse adversário do Defensa, esse grande rival do Defensa e Justiça, hoje está na 5ª divisão do futebol da Argentina. Né? Naquela ocasião, acho que 2 anos atrás, os dois times estavam na 4ª divisão do futebol da Argentina. Né? É 4ª divisão metropolitana, porque lá a gente tem a 1ª e a 2ª divisão nacionais, depois você tem 2ª, 3ª, 4ª e 5ª metropolitana, que a gente fala, e 3ª, 4ª, 5ª divisão do interior. Né? Então, só para você ter uma ideia do tamanho do que fez o Defensa e Justiça. E o grande técnico da história do Defensa, apesar de que sempre buscaram técnicos com o mesmo perfil, né, é um clube muito sério, mas o grande técnico foi o Becatiete.
né? Foi o cara que melhor deixou ideias. Muitas coisas no defesa foram aperfeiçoadas porque ele deixou ideias, ele mandou ideias de como as coisas precisavam ser feitas, né? O Becachete é um cara extremamente estudioso. Ele vai buscar no Lanús que começa essa questão aí de preparar jogador, né, de você pegar e separar jogador e prepará-lo, que o River também faz isso. Quando a gente fala, por exemplo, que o De La Cruz foi um jogador que chegou em baixa no River, o Santos Borré, que chegou também em baixa no River e saiu como jogador aí, todo mundo queria. Esses caras foram trabalhados no River Plate, graças ao fato de que o Galhardo colocou em prática, né, justamente aquilo que era feito no Lanús, né, e o Becachete pega isso também e leva para o Lanús. Existia um jogador aí, lá é o... Tô tentando lembrar o nome, no lateral. Ele jogou no Vitória, aí no adversário do Bahia, passou aqui uma passagem muito besta, não foi nada demais, tal. Esse jogador, ele chega no defensa, o Becachete olha para esse jogador e fala o seguinte, não, você tem um potencial muito grande de finalizar de fora da área, né? Só que você tá correndo errado, você não tá sabendo se posicionar direito e tal. O que eles fizeram? Retiraram esse jogador aí da equipe, o jogador não apareceu no primeiro jogo, no segundo jogo. Ninguém sabe. Marcelo Benítez, onde é que tá o Marcelo Benítez? Marcelo Benítez estava sendo preparado justamente para ser esse cara que quando chega ali perto da área, ele arremata, ou ele faz um passe decisivo. É um dos melhores chutadores hoje do futebol da Argentina. É um dos melhores, né? Então ele tem essa capacidade de preparar jogador, e detalhe interessante é que ele tem uma facilidade muito boa de conhecer rapidamente. Ele conhece rapidamente o jogador. Tem técnico bom que demora para conhecer, para saber quais são as verdadeiras características do atleta. O Becachete não. Ele tem esse olhar muito rápido para esse tipo de processo aí. Então, para mim, o que tem de mais importante no trabalho é que, realmente, ele assim, cai muito bem nessa proposta do de um técnico propositivo, né? Também tem essa questão de como o time dele encara desafios grandes, né? Com capacidade de superá-los. Exemplo disso foi, na Recopa Sul-Americana, a equipe dele perde para o Palmeiras no primeiro jogo, lá na Argentina, vem jogar em Brasília contra o Palmeiras, né? E aí ele ganha do Palmeiras, o Palmeiras que tinha sido campeão da Libertadores, ele ganha do Palmeiras aqui no Brasil e leva a Recopa Sul-Americana. Só uma questão importante sobre o Becachete é que todo mundo pega no pé dele por causa de duas situações. Uma delas ligada ao Independiente e outra ligada ao Racing de Avellaneda. Por que isso acontece? Porque quando ele chega no Independiente, né, os Barra Bravas determinaram para ele que ele tinha que pagar 30% do salário dele para os Barra Bravas. Que, aliás, é o que o jogador do time paga para a torcida organizada. Né? Isso Independiente é muito... Desde que o Miano virou presidente do clube, né? Isso fez com que o Ariel Roland saísse do clube também. O Becachete se recusou, né? Não aceitou. Ele foi pro vestiário, teve um debate com os jogadores ali, de horas, né? E alguns jogadores aceitaram a ideia de não entregar dinheiro mais para a Barra. Foi uma complicação, foi um negócio complicado e começaram a pegar no pé dele. O próprio presidente, né, começou, por exemplo, a dinamitar o cara. Mas é dinamitar mesmo. Tipo assim, o cara vai treinar, aí você não tem... O campo tá todo uma lama só, né? Mais ou menos essa situação aí. Para vocês terem ideia, o presidente do Independiente, o cara que dirige o carro dele é o Barra Brava. Né? Um dos caras do futebol dele é um Barra Brava também, um cara da Barra Brava. Por quê? Porque esse presidente ele só subiu ao poder por causa da Barra Brava, né? Que infernizou o presidente lá anterior, até tirá-lo do poder e dando oportunidade para que o Moiano virasse presidente. Então, ele é um cara da Barra Brava. Então, o Becachete não deu certo justamente por causa disso. Agora, no Racing de Avellaneda, foi pura pilantragem. Por quê? Porque o clube estava num momento ali não era um momento de reestruturação. O Diego Milito, que é irmão do Gabi Milito, ele virou dirigente do Racing. Ele teve o entendimento de que o clube precisava fazer uma reformulação profunda, porque os clubes grandes da Argentina precisam se reestruturar, mas eles estão no passado. São clubes que têm assim, muitas extensões de terra como centro de treinamento e tudo mais, mas está tudo sucateado, nada funciona. Então ele entendeu que ou o Racing se reformulava profundamente, ou o Racing ia ficar para trás. E aí ele começa um projeto. Só que esse projeto tem oposição dos dirigentes. Só que os dirigentes não podem brigar com o Milito, que é o ídolo do clube. Então eles vão brigar com quem? Com aquele cara que virou o símbolo dessa reformulação na equipe, que era o Becachete. E aí o Becachete ele pede para os dirigentes, para o profissional, 8 jogadores da base. Nenhum deles provaram. Os caras não poderiam vir, porque não estavam prontos. No dia que ele saiu, no dia seguinte que ele saiu, esses 8 jogadores foram promovidos para o time principal. Ele entregou o nome de alguns jogadores que eram para sair do clube. Nenhum jogador saiu. Quando ele sai do clube, uma semana depois, todos esses jogadores acabam saindo. Ele entregou uma lista de reforços, né, com 11 nomes ali para serem contratados. Nenhum foi contratado. Quando ele sai do clube, 7 desses nomes acabam sendo contratados imediatamente, né? Mas para isso, tentaram destruí-lo até ele sair do Racing, né? Para vocês terem ideia, quando ele pega o avião ali para vir jogar contra o Brasil na Libertadores, contra o Flamengo, na verdade, aqui no Brasil, numa Libertadores que eles estavam disputando,
Ele vai entrar no ônibus que vai levá-lo para Ezeiza, para o aeroporto, alguém mostra um print do celular, né, a carta de demissão dele já pronta, né, porque os caras sabiam que ele ia perder. E naquela semana, havia muitos jogadores que não recebiam salários ali no Racing naquele momento. Na semana anterior àquele jogo, vários desses jogadores foram chamados na diretoria, os jogadores receberam tudo que o clube devia para eles, né? E aí a ideia do Becachete ali é que aqueles jogadores provavelmente não iam comprar a ideia de jogo dele contra o Flamengo, e muda completamente a forma da equipe jogar. Então, para mim, é um técnico, é um senhor técnico, é um cara que é muito criticado. Eu não entendo por quê. É um baita estudioso, é um cara que fica até de madrugada estudando futebol, é um cara que, quando uma equipe apresenta um problema para ele, ele fica estudando aquilo ali depois, né? Se a equipe dele for derrotada no jogo contra, por exemplo, o São Paulo, né, e ele perceber que a equipe foi muito diferente naquela partida, que o São Paulo foi muito bem, ele vai estudar, vai aprofundar o estudo sobre o São Paulo, para quando enfrentar esse São Paulo de novo no retorno, a equipe dele aplicar o veneno. Então, é um cara, para mim, até, assim, teria muito mais facilidade para chegar a se adaptar rapidamente do que o Fábio Milito, né? Então, também acho que seria um técnico bem interessante para o Bahia, sim. Pronto, meus amigos, está aí a opinião do nosso querido José Novales, sendo entrevistado no bate-papo lá no Sou Mais Bahia Lives dos meus amigos Vitor Torres e Matheus Barbaço. Meus brothers, vocês gostaram do conteúdo? Deixa aquele like massa, aquele like legal. Se você gostou, mais ainda, compartilha o nosso link igual, joga nas suas redes sociais. E faz o seguinte, não conheci o canal ainda, meus amigos? Se inscreva, venha participar da nossa família. Somos mais de 6 mil inscritos, que beleza, hein? Agradeço demais a todos vocês. Galera, ó, teremos mais conteúdos durante a segunda-feira. Claro, evidente, jogando duro e arrebentando, como eu gosto de falar, meu amiguinho. Quem será o novo técnico do Bahia? Tomara que a gente consiga aí a informação para passar para vocês. Também a informação do nosso ponto de vista. Forte abraço, valeu!